Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um filme. Já há algum tempo que não faço nenhum, por isso estou aqui a rever umas mãos que joguei e decidi que talvez fosse interessante rever e partilhar em filme. Uh, Vamos começar aqui com este Open Race do botão, 7.5 suited. Você vai ter um terço, não acordo que a DC vai estar bastante um terço. E em termos teóricos, call do jogador na Big Blind. Foi um set de espadas que eu decidi overbetar, que a minha ideia é gerar alguns folds de mãos como 8-8, 9-9 e valete X. Além disso, as pessoas tendem a não raisar, tendem a não ser raisado este bet size, e parece-me uma mão bastante boa para fazer foldar alguns pares. Vou utilizar algumas coisas como 8-9, 9-10, talvez até Agi Rei como bluffs. River tem muita vantagem porque, apesar do meu adversário poder ter feito alguns 2 pares, eu vou ter sempre vantagem nos straights, não é? Eu vou ter Agi Rei que ele não tem, eu vou ter 8-9 que ele não tem. Não bloco quadras X flush draw, não bloco Ace-High flush draw, bloco 2 pares. Acho que é uma mão interessante para fazer um bluff. Desta vez decidi bluffar e o meu adversário acabou por foldar depois de pensar um bocado. E agora vamos analisar aqui rapidamente no power solver, como eu estava a dizer. Se bet um terço, call, veio um 7, já agora o call, 35%, tem 13% de raise. Não vou entrar em grande pormenor sobre esta estratégia, parece-me bastante natural. Não termos raise à volta dos straight draws, straight draw e uma over, meter alguns dos flush draws com uma over, e nos que são piores calls, e tem aqui algumas coisas com bottom pair, também faz algum sentido, mas nada de especial. O turn foi um set de espadas, e aqui eu decidi utilizar a minha mão como overbet, por acaso até é utilizada como overbet. Ele overbeta Agi Rei mais vezes do que eu estava à espera, e Agi Rei com copa bastante. Ok, era disto que eu falava quando achava que tinha mais vantagem na região dos straights. 8-9, ok, sempre com copa, mas nem sempre com os outros naipes. E claro, aqui prefiro uma copa nesta região offsuit. Rei 9 é uma mão na qual não descrevi no início, mas claramente também faz todo o sentido. Tem uma over, bloqueia alguns dos melhores top pairs do nosso adversário, apesar também de bloquear alguns folds. Parece-me uma boa para overbetar. Aqui no set não há nada de especial, portanto, quando eu overbet, cá está, o nosso adversário vai foldar sempre Rei 9, vai foldar sempre 8-9, e vai fazer pouco raise. Estou a falar já aqui das mãos que fazem straight river, não é? Porque nós sabemos que o river foi um 10. Depois, foldar alguns valetes, que era o que eu estava, era o meu target, não é? Dos folds são valetes, 8, a pequena frequência de 9 que não tribetou. E claro, as damas, apesar de terem um foldzito residual, não vai acontecer. Portanto, eu até gosto de ter feito aquilo para foldar estes pares. É obviamente a única estratégia utilizada pelo solver neste caso é de overbet ao shake. Depois de call vem o 10 de espadas, e aqui o solver já utiliza um mix de sizes, sendo que shove é o size mais utilizado. Neste caso a minha mão é quase sempre check, é 100% check. Eu achei que teria um valor interessante por bloquear 2 pares, bloquear aqui o dama 7, o valete 7 que ele aqui está a raisar, 7-7 que também está a raisar aqui no turn. Portanto, estas mãos já não são tão boas em termos de análise para o river, não é? Porque ele nesta estratégia raisa as mesmas aqui no turn. E depois, em termos de
de river play, portanto a minha mão não seria shove. O shove mais light, ou seja, o value mais light que faz na região do shove são 2 pares, sendo que dama 7 já mixa, deve ser aqui na região do dama 7, já mixa o size mais pequeno, que é o 2/3. Em termos de bluffs, ele prefere aqui o 9/7 com copa, faz sentido, 9/7 com copa. Bloca 9/8 de copas, que é uma das mãos que continua no turn, que agora nunca folda, que é straight, do lado do jogo da Big Blind. E tem o Rei 8, que também é interessante, de certeza que vai ter o 8 de copas aqui. Portanto, prefere ter um 8. O As 8 também faz bastante sentido. Vamos olhar. Prefere o As 6 e o As quina. Portanto, ele aqui provavelmente estará a fazer call com algum As valete, para ele preferir os jazz, não é? Faz sentido bloquear alguma coisa do calling range. Dama 9 bloqueia straight, com Rei Dama sempre. E cá está, tem os calls de 7x quando cá chegou, portanto eu achei que era bastante interessante bloquear esta middle card, mas realmente ele escolhe não o fazer. Parece-me um spot onde as pessoas falham bluffs. Neste caso eu fiz um bluff com uma mão que não seria bluff, mas talvez não bluffasse algumas destas mãos sempre, não é? Que ele está aqui sempre a bluffar, por achar que estas mãos podem, por exemplo, bloquear call fold de coisas tipo Rei 10, Rei valetes. Então eu acho que, pelo menos quando eu estava a pensar nesta situação, que seria mais interessante chovar realmente uma que tivesse um par, que não tem showdown, não é? Depois de levarmos aquele call over bet turn, do que chover algo deste género, mas ele realmente prefere ter o blocker para o straight, apesar mesmo que o OP tenha muito pouco straight nele aqui, só tem Rei 9 de copas e o outro fala sempre. É bloquear Rei Dama, não é? É um call que se calhar em game não sei se vai sair sempre como deveria aqui. Pronto, foi a primeira mão. Vamos agora mudar aqui para outra mão. Portanto, eu ali overbluffei um bocadinho o river. Não acho que signifique que eu overbluff o river. Significa provavelmente que escolho bluffar outros combos e tenho que melhorar isso no meu jogo. Pronto, segunda mão. Isto é um open do botão e call da Big Blind, mais uma vez, se tiver 2/3, uma board onde este é o size preferido, bastante dinâmica, as alto flush draw, bastante dinâmica, com bastantes draws, mas acaba por ser as alto, que é sempre uma coisa que gera algum checkback. Então, decidi decidi betar, isto não é ser overbet, decidi betar porque tenho bastante jazz, tenho bastante jazz mais fortes do que o meu adversário, tenho a capacidade de fazer foldar mesmo depois de usar 2/3 flop. Acho que as pessoas talvez continuem em demasia com alguns middle pass, fazer foldar essas mãos, e não tenho um showdown, tenho um draw bastante bom, por isso parece um clear bet. Acho que faço foldar flush draws, bastante flush draws turn também, se calhar com o Inai flush draw sem extra equity talvez já fold, e por isso no rei achei que o meu range era tão forte, que estava a apresentar tão forte, que mesmo sem euros decidi bluffar a minha mão. Chega lá a valete de dama, tem todos os full houses, chegam lá bastantes flush draws que eu bet turn. O meu adversário acabou por fazer apenas call de full house, e não aprendemos nada sobre a forma como ele joga o range dele, não é? Eu ali já estou a targetar foldar alguns jazzes. Portanto, vamos aqui ver o que aconteceu. Portanto, eu joguei aqui um size 2/3. Esta simulação apenas permite 2/3, mas eu sei que é o size usado nesta board. Portanto, eu fiz 2/3 e call do jogador
The Big Blind, cá está, já gera alguns folds, este size já gera alguns folds de middle pairs que talvez não saiam sempre in-game aos meus adversários. Acho que as pessoas estão muito habituadas a jogar contra sizes mais pequenos e depois contra os sizes maiores. Já estão habituadas a fazer sempre call, a continuar sempre. E acho que às vezes esquecem que podem foldar mais, ou que devem foldar mais. Portanto, 56% de C-bet, tal como estava a dizer, também gera algum check-back base alto. Portanto, a minha mão era sempre bet, call. E agora tivemos o As de copas. E aqui temos uma frequência de bet de 55%. Já agora, em termos de EV, não é certamente das melhores cartas. O ouro é pior para nós. Mas o As de copas também não é grande coisa. Acho que quase todas as outras são melhores. A dobra do As não é grande coisa. Vamos para um bet size mixado entre overbets, 2 terços, 1 terço e até cheques e até checkback. O meu era valete 8 de espadas, o que talvez seja um bocadinho pior, porque tem os backdoors do flop que o OP faz call e fold com alguns desses backdoors. Por exemplo, aqui uma mão como Dama 10 com espada, será que faz mais call do que Dama 10 sem espada ou sem ouro? Portanto, Dama 10 sem espada e sem ouro. Não faz mais, estou aqui a ver 10 de paus e 10 de cobras, faz exatamente o mesmo call que Dama de espadas e o 10. E nos valetes provavelmente acontecerá a mesma coisa. Ok. Pronto, vai betar. Muitas vezes tenho muitos jazzes para continuar a betar. Portanto, eu fiz 2 terços spot, não é o size mais utilizado, mas ainda é utilizado algumas vezes com este combo. O meu adversário, obviamente, sempre call com As, muito call, com flush draw, mas apenas os que têm King Eye. Já falei algum Queen Eye, ok? Gosto de ver que estava certo em relação a esta parte do que é que folda. E depois, claro, já folda ainda mais alguns middle pairs, sendo que o 10 ainda não folda muito e o 9 já deve foldar sempre, não é? Call e Rior vem o Rei de Ouros. Portanto, o Rei de Ouros é uma carta que, em termos de EV, deve ser... Os ouros devem ser bastante bons para mim. Principalmente estes nas Broadways. Vamos comparar aqui, por exemplo, um ouro com uma Blanc. Não, até é melhor a Blanc. Ok. Estava a pensar isto porque já agora vou voltar aqui atrás para ver. Os meus flush draws não estão a jogar assim tanto em bet, principalmente não tanto em bet neste size, e é por isso. Porque o que eu estava a pensar? Estava a pensar que se eu meter muitos flush draws em bet aqui e o meu adversário fizer call com menos, não vai chegar aqui ao River, vai ter menos vezes flush neste node. Pronto, e o jogador IP tem 5.5% das vezes flush e o OP tem 3.3%, portanto tem menos flush, mas ainda tem uma boa frequência. A minha mão é sempre bluff, utiliza um size mais de overbet do que de 2 terços, são os 2 sizes usados. Aqui uma overbet de 150% do pot, ele não chova nesta situação. Mas eu usei os 2 terços, ainda bluff aqui todas as mãos que têm 0 showdown, não é? Estes pares que ele bet ou turn em low frequency, estas mãos mais para o airball, que também acho que são bluffs que se falham bastante. Eu certamente falho alguns destes bluffs no turn. E contra 2 terços, cá está, ele já deve foldar alguns jazzes, que era o que eu estava a pensar em game, depois de chegar aqui, que ele ainda tem que foldar alguns jazzes e, claro, foldou os middle pairs todos. Portanto, joguei esta mão, acho que joguei bem todas as streets. Não há grande coisa a dizer, acho que identifica relativamente bem os ranges, talvez os sizes possam ser melhorados. Agora, para a última mão aqui da minha review, e eu fiz open do botão, se bet tem 1 terço numa board, em paired board com King Eye, perde na low card,
será bastante cebetada. Botão BB, turn, depois de cebetar um texto check, diz que um turn que vai ter overbet, neste caso foi para 150% de pot, que é o meu size de overbet, o meu adversário fez call. Eu espero bastante check raise na região do 5x e de mãos à volta do 5x que possam jogar bem turns, tipo 6-7, 4-7, coisas assim. E também alguma coisa como às 3, esta que talvez também meta algum backdoor flush draw, não tenho certeza. E cá está, mais uma vez, chegamos aqui a uma questão que é, eu tenho 6-7, que o meu adversário não tenho todos os 5x e tenho todos os reis mais fortes e overpass jogados assim. Acho que o meu adversário tem um range bastante capped no rei e eu decidi atacar esse range aqui com um shove de 2 potes e meio. Fiz shove, o meu adversário fez call e obviamente perdemos. E ele tinha full house flop que não raisou. Eu acho que ele fez bem em não raisar. Também não queremos raisar sempre que temos jogo, porque depois então ficamos super desprotegidos contra este tipo de linha que eu acabei por tomar. Portanto, isto foi uma c-bet 1/3 e tivemos aqui um 9 de ouros no turn. Cá está, bastante raise no 5x, mas o rei quina a fazer call. Aquelas mãos à volta do 5 que querem fazer os reis, não é? Eu disse o 6-4, 7-quadra. Falei aqui também da possibilidade de alguns destes jazzes que se verifica. 15% de raise. Rei 10 ainda vai aqui for value, rei 9 também, mesmo sem backdoor, mas prefere mais com backdoor. Portanto, tem bastante top pair ainda em raise e mixa os 5x. Depois bottom do call será nos aqui, eu ia dizer nos jazz, mas ainda vai aqui no dama 8, dama 9 e claro, estas também. Pronto. Temos um call, 9 de ouros, check. E agora a minha mão, ok, é bastante overbetada. Utilizamos aqui 2 sizes, 1/3 ou overbet. Interessante a utilização do size 1/3 aqui. Não é algo que eu sinceramente faça muito. Já há alguns folds automáticos destes floats mais lights, faz sentido e está a betar as mãos que beneficiam mais de blocar, não é? Levarem da call de pior, tipo um 9x e os reis mais fracos, mas depois começa a apostar grande na região do 5, na região dos bluffs que têm equity extra, ou seja, que têm gut shots e bloqueiam os melhores reis, nos overpass. E aqui, para mim, de forma surpreendente, não aposta grande rei-dama, eu apostaria rei-dama grande, nunca chegaria a agir-rei. Portanto, checa mesmo bastante e joga mesmo muito polarizado à volta desta estratégia de utilização de 1/3 também. Neste caso, isto muda já bastante a situação, não é? Porque eu ainda vou ter, por exemplo, eu vou ter agir-rei em bet nestas overbets e rei-dama, etc. Portanto, fazendo o overbet com este range, é o que vemos aqui nesta simulação, o meu adversário deveria foldar 60% das vezes, já folda alguns rei X, não folda 7 G, talvez porque não bloqueia bluffs, não é? E não bloquear bluffs é bastante importante, mas são calls break-even, acho que as pessoas foldam quase sempre estas mãos, ou sempre. E não faz raise, tá? Tem 0% de raise. Super definido o range do jogador fora de posição. River foi um 8, completava 6-7, já agora 6-7 é uma que overbeta, 6-7, 7-8 overbetam do meu lado, portanto foi um 8 de copas, check, e aqui 2 sizes utilizados, mais vezes utilizado o all-in e também tem aqui algum 2/3. Ele faz aqui uma seleção no valete 10, portanto no valete 10 dama 10, faz aqui uma seleção, não pode chover sempre, mesmo tendo muitas esquinas, nunca tem aqui values que talvez eu fizesse, não sei se são demasiado tidos ou não, tipo agir rei que eu betava turn, talvez chovasse River, e por isso eu aqui, vamos confirmar aqui como é que eu tinha. Eu sinceramente não pensei nos meus combos, achei que esta mão seria
algumas vezes. Não pensei nos meus naipes, achei que esta mão seria muitas vezes bluff e não achei que os naipes fossem importantes para aquilo que estava a acontecer, por não termos nenhum flush draw. Portanto, ele com o valete de copas e 10 de paus prefere ir para 2 terços de poda, ou seja, não faz shove. Faz shove com... parece-me preferir ter espadas para fazer shove. Isso vai ter provavelmente a ver com as mãos que ele floata e que são um call com um 9, será por aí? Ou talvez com os races flop. Acho que não é super importante. Portanto, o meu shove tinha um jogo de copas deste posto, tinha um EV positivo, ganhava 2 fichas, o cheque ganhava 0, ainda ganhava ligeiramente mais do que check-a-back, não é? Check-a-back vou sempre perder o pote, caso o meu adversário reaja assim, e eu não acho que ele reaja assim, eu não acho que ele vai foldar, por exemplo, rei 9, rei 8, e não acho que ele vai fazer, não acho que seja um erro, eu já assumi que se calhar até ia dar em rei, às vezes em velas demasiado tintos, mas depois, claro, eu acho que se calhar vai foldar mais vezes estas regiões, estes calls são interessantes porque blocam 6, 7 e tudo, e aqui isto é uma questão de blockers, não é? Eu estou mesmo super polarizado, eu não tenho top pair em shell, ou seja, eu tenho um 5, tenho trio mais ao bluff, portanto os blockers são mesmo muito importantes, não interessa se tem um top pair bom ou mau, ganhar as mesmas coisas contra estes sites. E pronto, é isto, umas mãos que eu acho que joguei bem, outras que têm algumas diferenças em relação ao GTO, mas não interessa muito, o que interessa é evoluir e perceber que a linha de raciocínio está de acordo com aquilo que eu quero fazer. Espero que tenham gostado deste filme, passado tanto tempo, e vejo-vos no próximo filme.